Boa noite, turma! Este vídeo é de cunho acadêmico e tem a finalidade de difundir conhecimento a respeito da matéria do direito civil. Seu público-alvo é toda e qualquer pessoa que tenha interesse em saber um pouco mais a respeito do tema dos defeitos do negócio jurídico. Em primeiro lugar, para adentrar na matéria, devemos citar o conceito de negócio jurídico, que consiste em um ato ou uma pluralidade de atos entre si relacionados, que seja de uma ou de várias pessoas que tem por finalidade produzir efeitos jurídicos. Em outras palavras, é o meio de realização da autonomia privada ou declaração da vontade privada que produz efeitos no âmbito jurídico. Uma de suas formas de materialização é o contrato, que representa a materialização da manifestação das vontades dos indivíduos envolvidos no negócio, que produz efeitos desejados pelas partes e permitidos por lei. Após ditar alguns conceitos, temos as seguintes reflexões. Qual a função do direito civil perante os indivíduos na sociedade? Para entender essa questão, basta ter como base que cabe ao direito manter a paz social e a justiça social. Sua base está contida no Código Civil de 2002, no livro número 3, dividindo os vícios em vícios sociais e vícios de consentimento. Vícios sociais são aqueles em que a vontade manifestada não tem a intenção pura de boa-fé. São eles fraude contra credores e simulação. Já os vícios de consentimento, não há uma manifestação de vontade, de maneira espontânea e livre. Dentre eles estão o estado de perigo, o erro, o dolo, a coação e a lesão. Veremos agora o conceito de exemplo de cada um. Então vamos falar da fraude contra credores. Podemos falar que ela é todo ato suscetível de diminuir ou onerar seu patrimônio, reduzindo ou eliminando o garante que representa para o pagamento de suas dívidas praticado por devedor insolvente. Vamos dar um exemplo de fraude contra credores. Podemos falar que no ato de uma compra de um terreno, o comprador tem que analisar a situação, ou seja, o histórico deste terreno. Afinal, se ele comprar este terreno e futuramente venha descobrir que o antigo dono deste terreno vendeu para que pudesse tirar este bem do nome dele, porque tinha uma causa na justiça e que esses bens serviriam para pagar, o comprador pode perder este terreno, este bem adquirido. Simulação. Simulação é uma declaração falsa, enganosa de vontade, visando apresentar negócio diverso do que foi efetivamente acordado. Pode ser absoluta, que é uma situação jurídica irreal, ou relativa, que é uma declaração de vontade ou falsa confissão. Os negócios jurídicos fruto de simulação são nulos, conforme o artigo 167 do Código Civil, e pode ser alegada por qualquer interessado, conforme o artigo 168 do Código Civil. Um exemplo de simulação é a emissão de títulos de crédito que não representam qualquer negócio, feita pelo marido antes da separação judicial, para lesar a mulher na partilha de bens. Estado de perigo. É defeituosa a declaração de vontade quando uma pessoa a emite premida pela necessidade de salvar-se, a outrem assumindo a obrigação excessivamente onerosa. Vamos dar um exemplo de estado de perigo. Podemos citar aqui Roberto, astro do Divino Futebol Clube, diante de uma doença grave nos joelhos, vende um único imóvel que tinha por um valor bem abaixo do mercado, a fim de tratar-se dessa doença, sendo o fato conhecido pela outra parte. Erro. Erro é o vício de consentimento que se forma sem induzimento intencional. O Código Civil brasileiro equipara o erro à ignorância quanto aos seus efeitos. O erro essencial incide sobre a essência do negócio. Conforme o artigo 144 do Código Civil, o erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa se oferece para executá-lo. O artigo 139 do Código Civil trata das espécies de erro. Um exemplo de erro seria comprar uma TV de LED e receber ao invés disso uma TV de plasma. Agora vamos falar de dolo. Ardil o expediente astucioso empregado para levar alguém à conclusão de um negócio jurídico, que o prejudica aproveitando o autor do dolo. Realiza-se por meio de sugestões, artimanhas, encenações, malícia, de forma que a declaração da vontade seja induzida a um erro. Um exemplo de dolo é quando uma pessoa vai comprar uma fazenda e essa fazenda tem disponibilidade, ou seja, tem área para tratar de pinheiros. Sendo assim, a pessoa compra a fazenda, sendo que ela tem um incentivo pela diminuição da isenção fiscal.
A pessoa compra a fazenda e logo após sabe que não vai ter essa diminuição, ou seja, ela sabe que é mentira. No exemplo falado, o comprador não terá êxito na ação com danos e erros, mas certamente terá sucesso numa ação de perdas e danos. Coação. Coação é a pressão de ordem moral, psicológica, que se faz mediante ameaça de mal sério e grave. A coação pode ser física ou moral. A coação física se dá através de violência, que esconde a real vontade de uma das partes. Então vamos falar de lesão. Quando citamos, podemos falar que é uma enorme desproporção existente entre as prestações de um contrato, no momento de sua celebração determinada pela premente necessidade ou inexperiência de uma das partes.